Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre o Super Mundial. Acabou que já rolou aí a primeira rodada, praticamente completa quando esse vídeo for subir, só faltando aí as últimas partidas. E os times brasileiros já jogaram todos, até se a gente quiser aprofundar mais, os times sul-americanos já jogaram todos. E a performance foi muito boa, até além do que talvez as pessoas esperassem, né? Então vamos passar aqui jogo a jogo, para debater um pouquinho como que foram os times brasileiros nessa primeira rodada do Super Mundial ou da Copa do Mundo de Clubes, como você desejar chamar. Para começar, a gente já teve o jogo do Palmeiras e Porto, empate em 0-0. Só que você vai me falar, empate de 0-0, pô, o jogo não deve ter sido muito bom e tudo mais, né? Enfim, não teve gol. Só que isso não é verdade. O Palmeiras fez um jogo muito bom contra o Porto, dominou a maior parte do jogo, eu não tenho nem dúvida disso. E assim, obviamente quando você joga contra times de grande qualidade, querendo ou não, o Porto é um time de grande qualidade, mesmo que não seja a elite do futebol europeu, é um time muito bom. Vão ter muitas chances, né, dos dois lados. O goleiro vai ter que trabalhar. O goleiro, o Everton, teve que trabalhar umas 2 ou 3 vezes, assim, fazendo grandíssimas defesas, porque senão o Porto abriria o placar. Porém, o controle da partida não foi do Porto. E isso era uma coisa que ninguém sabia exatamente o que esperar, né? Tinha muito essa pergunta antes de começar o campeonato. Bom, quando jogarem dois times que têm a propensão de ter a bola, o Palmeiras joga com a bola na maior parte das suas partidas, o Porto também, que enfrenta adversários de menor qualidade normalmente. Quem que vai se sobressair? Quem que vai controlar o jogo? E nessa partida, o Palmeiras controlou o jogo, né? Então tiveram 435 passes contra 328 do Porto. É uma vantagem significativa. O Palmeiras teve mais finalizações e mais finalizações no gol. Teve muito mais volume, mais pressão. Inclusive um lance inacreditável, que chutaram a bola várias vezes pro gol, o goleiro fez um milagre, depois um zagueiro tirou a bola em cima da linha. Era para ter sido o gol do Palmeiras ali, né? Então, tudo bem, o Palmeiras talvez não tenha sido fatal, não tenha aproveitado as oportunidades que teve, é verdade. Mas, de maneira geral, controlou o jogo. E isso pensando pro resto do Mundial é muito interessante, né? Porque esse era o confronto mais difícil do grupo, né? Que é Palmeiras, Porto, o Al-Ahly e o Inter Miami. O Inter Miami é um time horroroso, o Al-Ahly é um time médio. E se o Palmeiras fez um grande jogo contra o Porto, deve vencer os outros dois. E quem sabe até passar em primeiro e fugir de alguns confrontos mais difíceis nas oitavas de final. Então, pô, assim, foi realmente muito legal. Esse foi o primeiro, né? A gente já teve mais partidas, então dá pra se aprofundar um pouquinho mais. Mas foi muito legal a primeira partida já mostrar que o futebol brasileiro tem sim nível pra rivalizar com o futebol europeu. Talvez não com os melhores, e aí melhores eu digo os talvez 10 melhores times da Europa. Você pega ali uns 4 da Premier, 2 de La Liga, o Bayern, o PSG, né, Inter de Milão talvez, e aí é muito difícil realmente competir. O resto, cara, os nossos melhores times conseguem competir. Não existe mais esse gap gigantesco, esse abismo, né, de qualidade técnica e talvez até qualidade tática, que era um problema alguns anos atrás. Os times brasileiros eram muito organizados. Isso já não existe mais. E é muito legal ver isso, talvez pela primeira vez, porque a única comparação que a gente tinha era quando chegava lá no final do ano e no fim da nossa temporada sul-americana, nosso time ia lá e tentava rivalizar com o melhor time europeu. Você tinha o melhor time do mundo, muitas vezes, contra o melhor time da América do Sul, né? E o nosso time muito mais cansado, eles no meio da temporada, era um campeonato feito para o europeu ganhar. Era um jogo quase de sacrifício para ganhar o que hoje é o Intercontinental, né? Mas que era o então Mundial, aquele anual lá no fim do ano. Cara, tinha que ser praticamente um jogo milagroso. O time brasileiro tinha que fazer o jogo da vida e torcer para dar muita sorte, milagres e tudo mais para conseguir vencer. É assim que ultimamente teve vitórias de sul-americanos, né? Por exemplo, o Corinthians lá atrás, que o Cássio fez talvez a melhor partida da vida dele e ainda assim eu acho que estava abençoado. E num gol sem querer do Corinthians, o Corinthians consegue ganhar do Chelsea no Campeonato Mundial. Então, era assim, ou a gente perdia. E esse novo formato, né, de campeonato, ele propicia que tenha mais rivalidade, que os times de fato estejam em maior pé de igualdade. Beleza, é o fim da temporada dos europeus. Alguns clubes decidiram sair de férias e estão voltando, outros menos, e estão mais numa pegada competitiva. Isso é verdade. Só que todos os anos, há décadas, somos nós que temos que chegar no campeonato cansados. É a primeira vez que os europeus têm que chegar no campeonato cansados. E agora eles estão entendendo que isso também fazia diferença. Não é que tinha um gap gigante, é que somava realmente algum gap
com um cansaço físico, dificuldade e tudo mais. E agora, cara, agora tá tudo muito mais nivelado. E esse jogo do Palmeiras mostrou isso. O Porto tinha que ter perdido. Se tivesse mérito no futebol, que não tem 100% das vezes, o Porto tinha perdido esse jogo. Tinha perdido esse jogo. Mas, de qualquer forma, foi um grande resultado pro time brasileiro. O segundo jogo que a gente vai falar aqui é o jogo do Botafogo. O Botafogo venceu o jogo de 2-1 contra o Seattle Sounders. Tem menos coisa para falar de positiva, né? Esse talvez tenha sido o pior jogo dos 4 brasileiros, porque era um adversário muito mais frágil, né? O Seattle Sounders é um adversário fraco, é um bom time da MLS, mas a MLS é um campeonato muito ruim, então o Botafogo tinha meio que a obrigação de vencer. E ganhou, beleza. Mas talvez não da forma que a gente esperava, né? Um 2-1 que começou bem, o Botafogo começou jogando mais ou menos, mas aí encontrou um gol, e aí esperava-se que o Botafogo fosse dominar. Bom, fizemos gol, beleza, tudo tranquilo, agora acabou o nervosismo. Mas não foi muito isso que aconteceu. O Botafogo usou bem as oportunidades que teve no primeiro tempo. Não existiu um domínio tão grande do jogo, né? E isso talvez tenha sido a coisa que mais trouxe uma pulga atrás da orelha. O Botafogo, na verdade, no primeiro tempo, jogou meio mais ou menos, fez um gol, e aí bem no fim do primeiro tempo, segundo gol. Aí você fala, pô, acabou, né? O Botafogo não tá jogando bem, e beleza, estreia, nervoso, é na casa dos caras, porque esse jogo foi no estádio do Seattle Sounders, né? Então, pô, tem umas questões, mas valeu, vai somar os 3 pontos e tá tranquilo. Porém, o segundo tempo foi muito ruim do Botafogo. O segundo tempo, o Botafogo foi dominado, o Rafael Paiva fez umas mudanças no time que não foram muito interessantes, e o Botafogo sentiu e recuou, deixou o Seattle jogar. Então, por exemplo, o Seattle teve 600 passes, o Botafogo teve 420. Né? O Seattle finalizou 20 vezes pro gol, o Botafogo finalizou 11. Então você vê que o Seattle teve volume de jogo, principalmente no segundo tempo. Foram muitas chances do Seattle, que parava principalmente na própria falta de qualidade. De fechar a jogada, de finalização, de achar passes mais incisivos em momentos mais finais das jogadas, né? O Seattle rodava, mas não conseguia fazer muita coisa. Dito isso, fez o primeiro gol. E, cara, assim, depois do primeiro gol do Seattle, foi meio doideira, porque continuou uma pressão e a cara que passava pra quem tava vendo o jogo é que o Seattle ia empatar. Tipo, a qualquer momento o Seattle empataria o jogo. O Botafogo não expressava muita reação. Ele tava meio que torcendo pro jogo acabar. E deu sorte, porque o jogo acabou. Tiveram várias chances meio inacreditáveis. Teve um cidadão, que eu não vou lembrar qual é, que furou uma bola assim, putz, um negócio louco. O John fez grandes defesas, teve bola desviada, foi meio caótico. Não precisava ter sido caótico. O resultado final valeu. Os 3 pontos são o que mais importam. Só que considerando que o Botafogo vai jogar contra o Atlético de Madrid e o PSG, ainda nesse grupo, pouca coisa me leva a crer que o Botafogo consiga passar. Em primeiro, não tem chance. O PSG vai ganhar de todo mundo. E aí, no confronto direto com o Atlético de Madrid, que perdeu, né, pro PSG, talvez o Botafogo consiga alguma coisa. Mas se jogar assim como jogou contra o Seattle Sounders, não vai conseguir vencer do Atlético de Madrid e vai acabar ficando de fora. Tem que melhorar. Tem tempo, tem alguns dias aí. Vamos ver se consegue reverter essa situação. O terceiro jogo que a gente vai falar um pouquinho é o jogo do Flamengo, que também é um jogo, sim, não tem muito o que dizer, porque foi contra o Esperance de Tunis, que também é um time fraco, talvez é no mesmo nível de um Seattle Sounders da vida, talvez um pouco mais fraco, um pouco mais forte, difícil avaliar, né? É um grande campeão na Tunísia, domina o futebol local, mas de fato não mostrou muita força, né? O Flamengo é um time que se esperava domínio, se esperava controle, e foi isso que aconteceu. Tiveram poucos momentos da partida que o Flamengo sofreu alguma coisa. Principalmente ali no início de segundo tempo, que o Esperance tentou se criar, teve uma finalização no gol que o Rossi teve que fazer uma boa defesa. De resto, o Esperance não fez quase nada. Recuou e estava torcendo para, sei lá, quem sabe empatar e tamo junto, né? O Flamengo conseguiu fazer um gol relativamente no início com a Rasca, e aí depois, no segundo tempo, girou a faca com o Luiz Araújo. Um jogo tranquilo, não foi um jogo espetacular do Flamengo, não foi. Mas não foi um jogo ruim, foi um jogo bom. Foi um jogo bom. É o suficiente para ganhar do Chelsea na segunda rodada? Não sei. Pode ser que até que seja, viu? Vai ser interessante ver esse confronto, porque o Chelsea seria o primeiro time poderoso da Europa que um brasileiro ia pegar de fato. E vamos ver se dá para jogar contra eles, né? Enfim, nesse jogo contra o Esperance, o Flamengo teve quase 700 passes, o Esperance teve nem 300. Então você vê que não jogou mesmo. A posse de bola é de 30%, basicamente.
só que o Flamengo não criou tanto volume. Foram 11 finalizações contra 6 do Esperança. Então você vê que teve muito controle e pouco volume. Talvez por não ser necessário, já poupando um pouquinho para o jogo mais importante que vai ser contra o Chelsea. Mas o cenário do grupo é um pouco mais claro, na minha opinião. Né? O Esperança, não sei exatamente como vai conseguir jogar contra o LA, mas o Flamengo jogar o que jogou na primeira rodada contra o LAFC, vai vencer do LAFC e vai se classificar para a segunda fase. Ou melhor, para as oitavas de final. Contra o Chelsea, eu não tenho ideia. Vai ser muito difícil, é verdade, não tenho dúvida disso. Porém, o Palmeiras empatou com o Porto e o Fluminense, que é o próximo que a gente vai falar aqui, empatou em 0-0 também com o Borussia Dortmund. E cara, se o Palmeiras empatou em 0-0 com o Porto e o Fluminense empatou em 0-0 com o Borussia, o Flamengo pode muito bem empatar com o Chelsea. E aí pro saldo de gols, para ser primeiro do grupo, ou até mesmo ganhar. O Palmeiras tinha que ter ganhado do Porto e já entrando no próximo jogo, o Fluminense, que empatou em 0-0 com o Borussia, deveria ter ganhado do Borussia Dortmund. Jogou mais bola, fez mais coisa, teve mais volume e merecia vencer. Não venceu porque o futebol nem sempre premia quem de fato jogou melhor. Só que de qualquer forma, o Fluminense teve 14 finalizações, o Borussia só teve 7, cara. Em total de passes e, né, assim, controle do jogo, foi meio. Foi 48 a 52% de posse de bola, 500 passes contra 580 passes. No controle da partida, o Fluminense não teve controle. Até porque o Borussia também se propõe a jogar com a bola, né? Só que, cara, o Borussia tinha a bola e não fazia nada. Não fazia nada. Parecia um time com sono. Um time sonolento, um time com dificuldade. Ele não conseguia criar, cara. E o Fluminense tinha muita vontade de jogar. Você via muito mais jogadas perigosas, com áreas, até mesmo com o Canóbio, com o Serna, o tempo inteiro, indo pra cima. E o Borussia meio com medo. O jogo inteiro a gente tava esperando, na verdade, sair o gol do Fluminense. Saiu o gol do Fluminense. E o Borussia acabou conseguindo esse empate. A verdade é essa. Quem saiu aqui feliz, na minha opinião, foi o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund saiu, ufa, empatei, porque era para ter perdido. E também levando em consideração o grupo, né, do Fluminense, deixa tudo muito mais tranquilo, porque o Fluminense jogou muito bem contra o Borussia, empatou, beleza, e depois vai pegar um Ulsan HD e um Mamelodi Sundowns, que são horrorosos, são dois times muito fracos. Então a chance do Fluminense classificar aqui é altíssima e talvez em primeiro. Isso aqui vai acabar indo para saldo de gols e aí quem passar por cima, né, quem tiver mais vontade, vai acabar ficando em primeiro. E se depender de vontade, eu acho que o Fluminense vai se sobressair, porque o Borussia Dortmund não parece tão afim. Então, cara, o cômputo geral, né, das 4 partidas é muito positivo. Os times brasileiros venceram de times mais fracos, que tinham a obrigação de vencer. E performaram bem contra times mais fortes europeus, que não necessariamente os times brasileiros teriam, né, nenhum tipo de obrigação de somar ponto. Mas conseguiram. E aí a esperança é que na segunda e terceira rodada isso continue. Óbvio, PSG vai ser difícil, tem alguns confrontos complicados, mas eu acho que os times brasileiros têm total capacidade de fazer um grande Mundial de Clubes. E até estendendo um pouco mais, o River Plate e o Boca Juniors, que, pô, são times também fraquíssimos, né? Considerando o cenário sul-americano, mas de muita camisa e tudo mais, também conseguiram bons resultados. O Boca Juniors empatou em 2-2 com o Benfica, sendo que era para ter ganhado, cedeu um gol, faltando 3 minutos para acabar, inacreditável. Era para ter ganhado do Benfica. E o River Plate passou por cima do Urawa Reds, que também é um time muito fraco, mas o River, tranquilão, ganhou 3-1 sem estresse. E se você ainda for levar para os times, considerando os sul-americanos, o México, o Monterrey empatou em 1-1 com a Inter de Milão e fez um jogo maneiro. O Monterrey fez um jogo à vera com a Inter, podia ter perdido, porque tiveram os lances ali meio inacreditáveis, mas podia ter ganhado, porque também perdeu muita chance de gol. Então você vê que a América, de maneira geral, tirando os Estados Unidos, que é ruim demais da conta, joga a vera com os times europeus. Hoje ainda vai ter Pachuca e Salzburg. Quando tiver subindo esse vídeo, deve estar no meio do jogo aí. Que aí vamos ver se o nosso último time do México para baixo, né, vai conseguir performar também contra o time europeu. A chance é bem razoável, porque o Salzburg é uma porcaria, Então, assim, cenário muito interessante, que já está até reverberando na Europa, né? Tem muito time já meio assim, jogador chorando, falando que é o calor, que é o fim de temporada, que tá todo mundo cansado. Muito torcedor de time europeu falando que, não, empatou com o pior Porto da história, com o pior Benfica da história, com o Borussia Dortmund que é horrível.
Muito curioso, né? Que quando os times europeus estão ali capengando, né, contra os sul-americanos, curiosamente são todos os piores elencos da história. Até mês passado na Champions League, todo mundo atropelava, né? Tava todo mundo atropelando. E agora, todos têm o pior elenco da história. O futebol europeu tá em crise então, né? Deve estar em crise. Porque se tá todo mundo ruim, tem alguma coisa aí, né? Mas eu considero que é só um belo de um chorinho de quem tá percebendo que talvez não seja mais tão dominante assim. E que pela primeira vez está sendo posto em xeque. Está sendo posto em xeque. Já teve até o presidente da La Liga lá, que eu não vou entrar no mérito, né, do cidadão, que falou que o objetivo dele agora é acabar com esse Super Mundial. Porque é um negócio terrível. É uma coisa horrorosa, é no fim da temporada, os jogadores não querem estar lá e não sei o quê. Presidente de time falando que os jogadores não queriam jogar. Se tivesse ganhado, não ia estar falando isso, né? Mas não tá ganhando. Ah, não, porque vai gerar um problema financeiro gravíssimo. Porque se o Real Madrid for campeão, vai ganhar 100 milhões de euros. E aí o Barcelona não jogou. E como é que vai ficar a competitividade? Irmão, se classifica para jogar o campeonato. O time não é bom? Então classifica para jogar, meu irmão. É assim que funciona o futebol. Que nem na Champions. Que paga basicamente a mesma coisa pro campeão. Ué, só tem um que é campeão. Isso não gera o desequilíbrio financeiro do blá blá blá, do blá blá blá. Pois é, né? Mas quando você começa a apanhar pro resto do mundo, fica muito complicado pros nossos timezinhos europeus, né? Mas vamos ver como é que vai continuar esse campeonato na segunda, terceira rodada e adiante, porque eu acho que os times brasileiros têm uma chance interessante de cometer alguns crimes. Cometer alguns crimes nesse campeonato. E vamos acompanhar, obviamente, aqui a performance e trazer essa análise da rodada dos times brasileiros também na segunda e na terceira rodada. Perfeito? Muito obrigado. Deixa o like, compartilha esse vídeo com o pessoal e até o próximo vídeo.